Iniciar na confeitaria pet pode ser mais fácil do que você imagina. Que tal acompanhar comigo hoje os utensílios e equipamentos básicos para você iniciar? Olha só, a confeitaria pet tem aí muita demanda e eu quero apresentar para vocês uma forma de facilitar. Eu tenho certeza que a maioria desses utensílios e equipamentos vocês já vão ter em casa e vão querer testar logo depois da nossa aula. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela companhia nesse sábado. Olha que legal você poder conhecer um pouquinho mais os utensílios e equipamentos necessários para fazer da entrada e da início na confeitaria pet de verdade. Estou aqui para tentar facilitar um pouco o seu caminho e contar que itens e equipamentos que eu acho essencial vocês terem aí no início dessa jornada. Primeiro ponto, qual é a diferença entre um utensílio e um equipamento? O utensílio, também conhecido como ferramenta, é um instrumento que você vai utilizar aí para fazer as suas receitas. Os equipamentos são as máquinas que você vai precisar para dar mais auxílio nos seus petiscos pets. Tem aqui uma listinha de utensílios e equipamentos básicos que eu acho que não pode faltar, que faz toda a diferença para a gente aí ter um resultado que a gente goste e que também fique muito bonito. Os utensílios básicos, vamos iniciar aí com o que todo mundo tem em casa. A parte dos talheres, né? Talheres básicos, facas, colher, garfo e também os equipamentos aí que vão auxiliar junto todo nesse processo. Então, os utensílios e equipamentos, eles andam juntos, né? Só tem essa diferença aí, mas todos a gente vai utilizar muito na confeitaria pet. Então, dentro dos talheres, né, a gente tem também a parte das espátulas, o pão duro, esse de silicone, que facilita muito para a gente não só mexer as massas, mas também para retirar todos os conteúdos dos refratários. Também, outro talher aí que eu tenho que falar para vocês é o nosso fouet, ou então esse batedor de claras em neves. Quem não tem batedeira vai conseguir também fazer aí com esse utensílio várias massas que requer um pouco mais do batimento. Então, se você não tem o equipamento que é a batedeira, você pode ter esse utensílio que você encontra em qualquer loja de itens de cozinha e até mesmo nos supermercados. Outro utensílio, outra ferramenta que não pode faltar são aí a diversidade de refratários. Nós temos aí refratários de plástico, vidro, inox e o que eu posso recomendar para você é tenha de vários tamanhos. Os bowls, né, de inox é muito interessante, até mesmo pela facilidade de limpeza dele. Eles também são ótimos para você poder utilizar até mesmo o equipamento da batedeira. Essas batedeiras mais básicas, essas batedeiras de mão que a gente chama, que você consegue fazer uma menor quantidade dos petiscos, você vai conseguir usar esse tipo de refratário para fazer essas receitas também. Ele também é ótimo para armazenar os itens na geladeira e ele tem em diversos tamanhos, né? As porcelanas recomendo mais aí quando for para servir os petiscos, tá? Ou então separar o seu mise en place, que é basicamente você separar todos os ingredientes antes de começar a receita. Então é importante ter essa diversidade aí, esses tamanhos de refratários que você vai poder, além de utilizar para fazer a sua receita, também vai poder aí para fazer para servir, né? Então, otimizem o que vocês já têm, aproveitem de todos esses utensílios aí para poder já dar início na sua confeitaria pet. Como eu tô falando, são todos itens básicos hoje, é o que eu iria comprar se fosse iniciar hoje a nossa confeitaria pet, tá? Então, vão anotando aí que tem uma lista grande pela frente. Formas, as formas, tem tantas formas, né, que a gente pode aí, tem a forma perfurada, que ela é essencial para fazer os biscoitos de forma padronizada. Essas formas perfuradas, elas têm
furinho em toda a forma e ela vai servir aí para assar o seu biscoito com perfeição, não sendo necessário você virar o biscoito, que vai ter aí a entrada de ar tanto em cima quanto embaixo. Também ela é ótimo para fazer a secagem do seu biscoito, tá? Então, para quem está iniciando e quer fazer realmente a venda dos biscoitos, esse tipo de utensílio é realmente fantástico, que auxilia muito, aí vai retirar um grande tempo que você gasta em virar seus biscoitos, não vai precisar fazer a abertura do forno, então seria a forma principal. Essa forma a gente também consegue fazer outros tipos de petisco, não só esses aí que são os petiscos onde ficam petiscos secos, mas também massas, né? A forma perfurada, ela pode ser colocada um papel manteiga na sua base e ser feito até mesmo uma massa de bolo, onde a gente pode fazer os cortes com os cortadores e ter bolos de vários tamanhos. As formas de silicone eu utilizo em muitas receitas, não só para assar no forno, como o caso de cupcakes e muffins, mas também para fazer produtos que são refrigerados, né, como os que a gente utiliza aí, a gelatina. Essas formas, elas são muito fáceis de manusear, então você consegue retirar qualquer produto ali com muita facilidade. Então esses produtos mais delicados, massas mais leves, como as massas de farinha de arroz, ou então essas sobremesas, elas ficam muito fáceis de retirar e também eles podem ir no freezer, né? Então se você vai fazer aí um produto que vai ficar congelado, eu sempre aconselho, em vez de retirar dessa forminha para colocar dentro do freezer, você colocar diretamente na forminha. Isso vai fazer com que quando você retire, o nosso petisco ele fique mais perfeito, né? E você vai acabar quebrando menos ele e tendo menos perdas, tá? Outra forma que é essencial aí na nossa confeitaria pet são as de fundo removível, né? Essas formas, elas têm bastante facilidade para retirar as massas e também você vai ter menos risco de quebrar, principalmente quando a gente aí fala de massas mais delicadas, não só com farinha de arroz, mas com as farinhas de fruta também. As massas, elas ficam muito fofinhas, só que elas ficam um pouco mais quebradiças. Então fica muito mais fácil de você manusear e entregar aí um serviço de qualidade, tá? Também quero falar dos cortadores, a diversidade gigante. Só uma coisa que eu lembrei, as formas, né, eu agora com tantas alunas aí no Brasil, tem algumas pessoas que não chamam de formas ou assadeiras, né, mas sim de tabuleiro. Já ouviram esse termo? Então, só para deixar bem claro aí para todo mundo saber que tipo de utensílio que eu tô falando, tá? Os cortadores têm uma diversidade muito grande. Como eu já comentei, eles podem ser utilizados não só para fazer os biscoitos, mas também para fazer cortes de massa. Então esse utensílio é um utensílio muito básico na confeitaria. Claro que para os biscoitos ele é essencial aí para você criar um item padronizado, né? Porque se você até consegue fazer uma massa de biscoito e fazer os cortes com a faca. Mas vai ser difícil você manter a padronização, também vai requerer muito mais tempo, né? Porque vai ser um trabalho mais minucioso e também não vai ficar tão bonito. Então, um cortador básico aí é extremamente necessário. Esses cortadores que eu estou falando, que são os quadrados ou os redondos, eles vão servir aí para você fazer não só os cortes das massas, mas também ele é um ótimo utensílio para você conseguir fazer os recheios dos bolos. De que forma? Depois que você já tiver a sua massa cortada nos tamanhos daquele cortador, para você rechear, você vai inserindo a massa, o recheio, a outra massa, o recheio e a outra massa. Eu gosto de fazer 3 camadas de bolo sempre. Isso vai fazer com que fique bem bonita as laterais, vai ficar a mesma quantidade de recheio em todas as camadas, né? E não vai ficar nenhum vãozinho nas laterais. Porque, por exemplo, um recheio, falando aí da batata doce, quando você coloca dentro do cortador, você consegue apertar e ela vai ficar perfeita em todo o espaço. Então, para você conseguir grudar os biscoitinhos nas laterais, por exemplo, falando desses bolos que são os biscoitos com as fitas,
você vai deixar o acabamento muito mais bonito e vai ficar muito mais fácil de você conseguir grudar esses biscoitinhos, tá? Então uma dica aí muito legal. E também as formas de aro removível, né? A de aro ou do fundo removível também são indispensáveis para quando você vai fazer os bolos maiores. Você consegue fazer desta mesma forma, inserindo aí a massa e o recheio e deixando o acabamento desse recheio muito bonito, tá? Então, também pode ser utilizado, por exemplo, um acetato para fazer essa técnica aí da gente colocar a massa e o recheio. Mas se você já tiver o cortador e estiver fazendo da mesma forma, né? Principalmente os quadrados, que fica um pouco mais difícil de mexer com o acetato, vai te trazer muito mais facilidade e você vai conseguir manter uma padronização de quantidade de massa, de recheio e a altura do bolo também, tá? Então, esses cortadores quadradinhos e redondos a gente encontra em todos os tamanhos, todos os diâmetros, né? Então, são utensílios baratos que você consegue aí comprar e ter uma diversidade muito maior de tamanho e também de modelos de bolo. Então, seria aí um dos itens que eu acho indispensáveis realmente para a gente começar a nossa confeitaria pet. Rolo de massas. Para quem vai fazer biscoito, é necessidade total ter um rolo de massa, tá, gente? Você vai me falar assim, não, mas eu tenho um cilindro elétrico. Para você dar início na abertura dessa massa, mesmo tendo um cilindro elétrico, é necessário você esticar um pouco a massa, tá? Então, até para fazer acabamentos, quando tem uma sobra no final da massa, vai ser necessário aí você ter um rolo de massas. Até mesmo falando ainda de massas delicadas agora na questão dos biscoitos, que são as massas mais quebradiças, você também vai precisar de um rolo para abrir entre os plásticos. Você consegue também passar essa massa entre os plásticos dentro de um cilindro elétrico, né? Mas o rolo de massas ele vai servir não só para fazer biscoitos, como também para fazer petiscos salgados, pasta americana. Então tem algumas coisas aí que a gente não vai conseguir colocar dentro do cilindro elétrico. E mesmo que a gente consiga, é necessário o rolo de massas para dar início a essa abertura. Isso porque se você pega um pedaço de massa muito grande e coloca em um cilindro, ele vai acabar não passando ali, acaba forçando bastante o equipamento, né? Então não é a gente ter um prazo de validade menor nesse equipamento e também vai fazer aí com que a massa não fique tão esticada. Quando ela começa a passar, quando está muito grande a massa na base do cilindro elétrico, vai começar a retirar e vai ficar uma massa toda esticada errada. Então também tem esses rolos de massa que já vem aí com esses elastiquinhos nas laterais, né? Que são para você conseguir manter a padronização da espessura. Então, se você ainda não tem um cilindro elétrico, aposte inicialmente um cilindro, num rolo de massas manual, tá? A gente tem diversos formatos no mercado aí, desde os pequenos até os maiores. Então, testem, vão numa loja de confeitaria, tá? Sem vergonha ali, pega o rolo e faz o movimento para você sentir como vai ser essa base para você segurar o rolo, como que vai ser necessário e qual o tamanho, né? Você já tem ideia da quantidade de massa que você faz aí, seja para o seu pet ou então para o seu negócio, e dê início aí e tenha sempre esse rolo de massas, tá? Aqui na Chef de Animale a gente tem diversos tamanhos de rolos, porque como a gente faz algumas coisas personalizadas para algum cliente, tem aí alguns que é uma pequena quantidade. E também para as aulas, né, a gente acaba utilizando bastante os menores. Então, se eu pudesse te dar uma dica de qual dar início, se você já tiver um pouco mais ideia aí, qual vai ser a espessura do seu biscoito, você pode até mesmo colocar alguns elásticos em volta, tá? Algum rolo aí que você já tiver na sua casa. Lembrando que a madeira não é utilizada, né, pessoal, dentro de uma cozinha, então sempre recomendo vocês procurarem outras alternativas, tá? Porque tem algumas que são materiais mais pesados, isso faz com que, às vezes um rolo mais pesado, as pessoas acham que você vai ter mais dificuldade, né,
em manusear, mas muito pelo contrário. Para aquele rolo ser mais pesado, ele também vai pesar mais na massa e vai ser necessário você fazer menos força, tá? Então, esses muito levinhos assim, você consegue usar, mas você acaba cansando muito mais depois aí que a gente já faz uma grande quantidade de biscoito, né? Se você está iniciando só para testes, quer utilizar o que você já tem aí na sua casa, tranquilo. Mas se for fazendo uma escala maior aí de produtos, pensa um pouquinho que vale a pena você ter um utensílio desses um pouco mais durável e também um pouco mais forte, tá? Outro que eu quero falar é o tapete de silicone. Existem muitos tapetes de silicone aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem uma variedade muito grande. O único cuidado que eu quero passar para vocês é vocês procurarem o tapete de silicone que pode ir ao forno. Isso porque você vai conseguir aí efetuar a compra de apenas um utensílio que vai poder fazer várias receitas, né? Até mesmo para colocar alguns itens na geladeira. O tapete de silicone, ele é muito legal para quem aí não quer utilizar óleo para untar, um papel manteiga, por exemplo. E também ele é muito fácil de fazer a limpeza, né? Então, se eu puder dar outra dica também, pensem na coloração que vocês vão comprar esse tapete. Nós temos alguns brancos na loja, mas o branco, por a gente utilizar no forno, ele acaba manchando bastante, né? Então ele não fica com um visual tão bonito. Então é sempre necessário você ter novos aí, se você for apresentar. Eu vi alguns agora aqui na coloração preta e me deu bastante vontade de comprar esse utensílio, porque é muito mais facilitado. Sempre lembrando, né, logo depois de utilizar, lavem o tapete em água corrente com uma escovinha ou então com uma esponjinha. Não pode passar muito forte também a escova e a esponja nele, porque ele é feito aí no estilo de uma fibra, né? Então, se você ir passando muito, né, correndo, vai acabar soltando. Então, tá na hora de descartar esse utensílio, tá? Muito cuidado aí, porque já vi algumas pessoas mandando fotos com esse utensílio aí todo desfiado, tem muito risco e dentro no petisco, e aí não é o objetivo, né? Então, esse tipo de utensílio tem que ser sempre muito bem visto na cozinha para fazer a troca quando for necessário. Saco e bico de confeitar é outro utensílio que quem quer começar com os bolos ou com os petiscos mais decorados é essencial ter aí na sua cozinha. Os sacos de confeitar, vamos começar a falar dos sacos. Os sacos de confeitar existem aí basicamente, tá, dois tipos, que são os de plástico, que são descartáveis, ou então de um material que ele é um material um pouco plastificado. E eu já comentei que eu não sou muito fã desses tipos de sacos, são chamados de sacos de confeitar profissional, porque a gente não consegue fazer a limpeza muito adequada desse tipo de utensílio, tá? Ele é um pouco poroso, então, a não ser que você for sempre utilizar o mesmo recheio, a mesma cobertura dentro desse saco aí, ele pode acabar pegando, por exemplo, a tonalidade, mesmo a gente utilizando corantes naturais, né? Falando aqui do pó de fada, né? Que é o azul. Ele vai acabar pegando um pouco essa tonalidade. Você não consegue fazer uma limpeza totalmente adequada. Claro, eu tô falando usar sempre no mesmo produto, né? Mas a cada momento que finaliza aí esse saco de confeitar, o recheio do saco de confeitar, a gente precisa lavar de qualquer forma. Já esses sacos descartáveis, eles são muito versáteis. Vou tomar uma aguinha. São muito versáteis e muito fáceis de utilizar. Você consegue colocar os adaptadores de bico também com muita facilidade nesses sacos. E ele fica também muito fácil de fazer a limpeza quando ainda há o produto dentro do saco. Isso porque é plástico, então a gente consegue, caso tenha algum vazamento na parte de cima, né, do saco, a gente consegue virar e fazer a limpeza para não escorrer, para não fazer uma bagunça. Além
dele ter aí uma durabilidade muito boa. O saco de confeitar é descartável, ele não vai estourar com facilidade, ele é bem, me fugiu a palavra, bem, não é consistente, mas ele é bem um material bem forte, assim, um plástico bem grosso, e a gente aí consegue utilizar para fazer um saco de confeitar grande, um grupo de 20, 25 cupcakes com tranquilidade. Além de ele ter um baixíssimo custo, tá? E eu recomendaria a vocês investir nesse tipo de saco. Você consegue comprar ele de 100 unidades já em qualquer loja desse tipo de utensílios, embalagens, você já encontra. Então, se você for comprar uma menor quantidade, ele acaba saindo um pouco mais caro. Tem alguns saquinhos de 5, 10 unidades, mas você comprando aí de 100 unidades, você também encontra de vários tamanhos, né, nesse saco de confeitar. Então, pense muito na sua demanda, em como você utiliza para comprar do tamanho que você acha adequado. Nós, na Chef de Animale, nós só utilizamos sacos grandes, então a gente compra aí até às vezes de 1000 sacos de confeitar. Como a gente tem uma atividade muito grande, né, em recheios e coberturas, a gente acaba usando bastante. Outra coisa legal do saco de confeitar é que você pode usar ele para fazer os recheios, até mesmo de bolos, de cupcakes. E não é necessário colocar um bico. Você inserindo todo o conteúdo ali também é uma ótima forma de você armazenar. Olha a dica. Você fez um recheio, aí, um purê de batata doce. Você pode já deixar ele dentro do saquinho, fechar esse saquinho, né? Pode usar um elástico ou então aqueles amarradorzinhos de pães. E você armazenar daquela forma ali. Sempre etiquetem esse saco de confeitar para saber quando foi feito, qual a data de fabricação, validade, tá? Vai ser muito mais fácil você se achar aí dentro da sua geladeira. E quando você for utilizar, por exemplo, fiz hoje de manhã, tem um bolo para hoje, final da tarde. Já mantenho ele dentro do saquinho. Quando eu for usar, eu pego aquele saquinho, só então eu faço o corte dele e eu vou poder fazer aí diversos recheios. Você consegue até mesmo fazer uma bicagem, se você não tiver um bico aí e quiser fazer uma decoração, você consegue até mesmo fazer uma bicagem apenas com o corte do saquinho. Já os bicos de confeitar tem uma variedade gigantesca. Tem bastante dúvidas sobre os bicos de confeitar. E eu sempre recomendo aí, quem está iniciando, procurar uns 2 ou 3 tipos de bicos que fique mais fácil a saída dessas nossas coberturas e também dos recheios. O bico mais conhecido aí, o 1M, né? Ele é da Mago, também tem da Wilton, que são as duas marcas mais conhecidas de bico. Então, essas nomenclaturas, né, podem ser por nome, por numeração, depende muito de cada marca. Mas esses bicos aí, o pitanga, que é aquele bico que é cerradinho, ele fica muito bonito para fazer vários estilos de decoração. Então, se eu pudesse recomendar um bico, seria esse. E os bicos perlês, que são aqueles arredondadinhos, eles também ficam muito fáceis para fazer os recheios e as bicagens. Existem aí de vários tamanhos, tá? Os bicos pitangas, os bicos perlês, né? Então, para quem está iniciando, são esses tipos de bicos que vocês vão usar. Tem uma variedade muito grande, né, de bicos de confeitar. E também existem alguns kits para comprar já aí, né, em diversas marcas. Essas duas marcas são um pouco mais caras. Então, se você quer comprar para testar, para ver qual bico você realmente consegue se posicionar melhor, você vai se dar melhor para fazer esses confeitos, você pode comprar um kit um pouco mais em conta, tá? Só mais uma coisa, tem 2 tipos de bicos, né? Que são os bicos de plásticos e os bicos de inox. Então, os bicos de plástico, eles saem, o acabamento deles, gente, não fica legal, tá? Então, dica preciosa, não gaste o seu dinheiro em bicos de plástico. Invista em bicos aí de inox, que além de ter a durabilidade maior, ele vai ficar muito mais perfeito, o seu confeito, tá? Então, essas duas opções aí, se você quer comprar um bico de qualidade, procure um bico pitanga e um bico perlê, inicialmente. Depois, você pode ir testando outros bicos. Ou então, compra alguns bicos que são mais em conta, né, nesse material, para você poder fazer os testes
Aí só depois que você já tiver adaptado e escolher qual vão ser os bicos que você vai usar mais, você investe para ter aí um produto de mais qualidade. Outro item que eu quero falar hoje são as colheres medidoras, não só as colheres, mas existem também aí vários tipos de medidores. Eles facilitam muito na confeitaria, né? Não só na confeitaria pet, como na confeitaria de humanos. Isso porque depois que você já tiver a sua receita, você padroniza tudo nas xícaras e nas colheres medidoras. Vai fazer com que o seu trabalho não demore tanto para fazer, tá? E também você vai conseguir aí, de uma forma muito organizada, decorar as suas receitas. Então, essas você encontra em vários materiais, como plástico, como inox, tá? Então, pensa aí na sua rotina. Se você já tiver esse tipo de colher, invista nos tamanhos que você utiliza mais também, porque você pode deixar esses itens já dentro, por exemplo, do pote com a farinha, ou então dentro do seu óleo de coco, já essa colher medidora, que vai facilitar bastante também na sua rotina aí da sua cozinha. Vamos falar um pouquinho de equipamentos. Então, os equipamentos, eles são as máquinas, né, que a gente usa aí para fazer os nossos petiscos da confeitaria pet. Alguns equipamentos, né, básicos que todo mundo tem em casa, como geladeira, o fogão e um forno, são aí os 3 itens básicos, né, que a maioria das pessoas já tem em casa. Então, não foge muito aí de uma culinária humana, né? A gente vai utilizar, como vocês podem observar, os mesmos tipos de utensílios, os mesmos tipos de equipamentos. A geladeira, a gente usa muito na confeitaria pet para todos os petiscos salgados, sobremesas e até mesmo as massas de bolo. Isso porque nós não utilizamos nem sal, nem açúcar, apenas uma baixa quantidade de mel ou melado de cana. Então, a durabilidade desses produtos é muito pequena. Então, é muito necessário, até mesmo para o processo. Existem aí várias receitas que é necessário você, por exemplo, gelar para dar continuidade, né? Como é o caso aí de algumas sobremesas para fazer com as mãos, como um purê de batata doce, onde a gente vai transformar numa coxinha. Ele precisa desse equipamento aí para a gente continuar um processo do nosso petisco, tá? Então, o fogão, não preciso nem falar, e o forno, então, para fazer biscoitos é essencial, né? Então, continuando aí, vamos passar esses 3 equipamentos que todo mundo já sabe que precisa. A batedeira. Se você está iniciando agora, uma batedeira pequena, né, uma batedeira de mão, já vai suprir toda a sua necessidade, tá? Essas batedeiras de mão, elas são muito práticas para bater coberturas, para fazer massas de bolos em pequena quantidade e também para fazer algumas coisas de acabamento, tá? Além da facilidade da batedeira de mão, você conseguir não precisar trocar esse refratário, né, como é o caso de uma planetária, a não ser que você tenha aí 2 planetárias. Toda vez que você for bater alguma coisa, você vai precisar retirar daquele pote que já é do próprio equipamento e lavar e dar continuidade. Uma batedeira de mão, você consegue aí bater e só ter que lavar os batedores. Então, ela acaba auxiliando bastante o teu processo dentro da confeitaria pet. E se fosse para mim indicar hoje, se fosse para mim comprar hoje, eu estivesse iniciando, com certeza eu iria comprar uma batedeira de mão e não uma planetária, tá? Na Chef de Animale mesmo, a gente usa muito a batedeira de mão para fazer coberturas, para fazer as coisas menores também, né? A planetária, ela serve aí para fazer grandes massas, ou então, grandes não, né? Porque a gente nem tá nem falando de um equipamento industrial, de uma batedeira. Mas como a gente tem saída aí de bolos pequenos e tem uma variedade muito grande de sabores, ela acaba auxiliando para você fazer essa pequena quantidade aí, não tendo, né, nenhum desperdício de massa e não sendo necessário também fazer o congelamento. Liquidificador ou um mixer. Um desses dois você também vai precisar ter. A batedeira, da mesma forma que eu estou falando
o liquidificador da mesma forma da batedeira, é interessante um mixer, porque você consegue liquidificar uma pequena quantidade. Então, para você fazer testes ou para fazer receitas personalizadas, ou se você está fazendo para o seu pet em casa, também compensa bastante. Isso porque um liquidificador você só vai conseguir bater mesmo, tendo ali uma quantidade de mais ou menos 150 ml de um líquido, né, e mais alguma coisa aí um pouco mais sólida, como uma fruta ou um tubérculo, né, para você conseguir fazer com que ele gire e bata essa pequena quantidade. Então, se você está iniciando e você tem aí o seu liquidificador em sua casa, continua com o seu liquidificador. Só esteja ciente que vai ser necessário algumas receitas você fazer uma maior quantidade para conseguir fazer o seu teste, tá? Balança. Gente, esse item não tem como faltar se você quiser realmente vender esses produtos. A balança, ela vai servir para você padronizar as suas receitas e também para você poder aí efetuar a venda, né, para poder pesar a quantidade que você vai oferecer para o tutor dos seus pets. Então, a balança, ela vai ser usada em todo o processo da cozinha. Existem aí balanças, né, de todos os jeitos digitais, mas se você está iniciando agora, aquela balança de precisão básica, né, que é até a pilha, ela já vai também suprir aí a sua necessidade. Então, pensa comigo, você vai usar a balança. Vamos pensar aqui que a gente está iniciando a primeira vez, a gente vai fazer uma almôndega. Então, a gente vai precisar da balança para fazer o peso, né, de todos os ingredientes, para colocar nessa receita, ou então para inventar uma receita nova e padronizar ela, ou se você errar essa receita, você saber aonde você errou, sabendo aí, conseguindo observar as quantidades que você colocou de cada item. E também para você padronizar na hora de for enrolar, se você não tiver prática, você também vai precisar de uma balança. Isso vai fazer com que todos os itens estejam a mesma gramatura e vai ficar visivelmente mais bonito também, tá? Então, uma balancinha aí, gente, vale muito a pena ter. Depois, quando você for vender esse produto, ela também vai ser necessária para fazer a pesagem, para você falar para o seu cliente quanto pesa aquele produto, tá? Então, é uma forma aí de facilitar. Essa balança de precisão a gente encontra por um baixo custo também, até mesmo em lojas do estilo de R$1,99. A gente encontra esse equipamento aí que vai facilitar bastante no dia a dia de vocês. O processador, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto bastante do processador. Ele é um equipamento que você consegue mudar a estrutura de vários ingredientes e ter aí o processador, você consegue fazer até mesmo um liquidificado quando processar, por exemplo, uma proteína que você não encontre moída, né? No caso de um lombo, que é um pouco mais difícil de encontrar quem faça aí, né? Mesmo dos açougues, para moer esse tipo de carne. Então, o processador para confeitaria pet, você consegue trabalhar com uma diversidade muito grande de proteína. Além disso, o processador ele vai servir para fazer massas, para triturar oleaginosas, para fazer uma mistura que fica um pouco mais pesado, que você não vai fazer na sua mão. E o tamanho do processador? Se eu fosse comprar hoje um processador e estivesse iniciando na confeitaria pet, eu iria comprar um mini processador. Carol, mas o mini processador é muito pequeno. O mini processador você consegue, né? Se você quiser fazer uma quantidade maior, você consegue utilizar ele várias vezes e você vai conseguir fazer a mesma coisa que no processador maior. O processador maior, é o mesmo caso do nosso liquidificador, da batedeira, você consegue fazer uma quantidade bem menor de produto. E o mini processador, ele tem um baixo custo também, tá? Olha, menos de R$100, eu acho que eu estou chutando alto, menos de R$100 você consegue comprar esse equipamento. Além disso, para quem está pensando em fazer petiscos
para os pets na sua casa, né? Quem é tutor e quer fazer aí para a galerinha de casa, o processador, eu tenho certeza, se você não tem esse mini processador também vai te auxiliar muito para você fazer as comidas para os humanos aí na sua casa, tá? Além de você conseguir comprar alguns produtos, como o amendoim, por exemplo, o amendoim e fazer a sua própria farinha, né? Triturar você mesmo, que vai também baixar o seu custo, né? Que é claro, se você comprou um amendoim inteiro com casca e um amendoim como farinha de amendoim, ele tem uma diferença de preço aí. Além disso, você pode otimizar matérias-primas que você já tem em casa. Então, se você tem, por exemplo, uma amêndoas, você, não estou usando, o que eu faço? Você consegue processar ela e usar de outras formas, até mesmo na parte internas da massa. E também, para quem não gosta e não tem muita intimidade com as facas, né? Ele para fazer até mesmo os cortes dos seus equipamentos, tá? Eu quero saber se tem alguma dúvida para me responder para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje tá todo mundo mais quietinho. Olha só, não tem nenhuma pergunta daquilo que eu já não tenha falado, né, pessoal? Quero agradecer a companhia de vocês nesse sábado. Sábado de meio-dia não é para qualquer um, né? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre equipamentos também, vou falar que o melhor lugar para tirar dúvida dos equipamentos da Confeitaria Pet além de nós aqui como, né, dando todo o suporte para vocês, também a nossa comunidade Chefe de Animais está sensacional. Eu aprendo muito com vocês. Claro, a gente não conhece todas as marcas de produtos, né, desses equipamentos, desses utensílios. Então a gente acaba, além de conhecendo, né, várias pessoas que estão comprando os equipamentos, novas marcas, a gente também consegue aí esse auxílio de onde encontrar os melhores preços. A semana da confeitaria para cães e gatos, eu teve 3 super aulas aí, ficam disponíveis somente até o final da próxima semana. Então quem não viu essas aulas, aproveita. Tem muitas receitas bacanas, tem biscoito, tem bolo, tem coxinha, pessoal. Quem quer aprender, aproveita. E amanhã, olha só, anota na agenda aí, às 19 horas, eu e a Betina vamos estar aqui. E é uma aula que não vai ficar gravada, tá? Eu vou apresentar como fazer bolinha de queijo pet e também um muffin de alfarroba com pera e com cobertura, tá? Então, se você quer aprender essas receitas, não perde amanhã às 19 horas comigo e com a Betina. Muito obrigada pela companhia. Tenham um ótimo sábado. Se vocês precisarem de alguma coisa, só chamar aqui no direct, que a gente tá sempre online. Um abraço, tchau, tchau.